O impeachment é o grande assunto de Brasília. Se conversa toda hora, todo dia, nos almoços, jantares, nas reuniões entre parlamentares no Congresso Nacional, nos restaurantes mais conhecidos de Brasília, geralmente com comida ruim, mas que há muita discussão política e tal. O assunto é o impeachment. E já para um levantamento feito na bancada do PMDB, um partido de sustentação, como é sabido, da presidência Dilma, metade da bancada é a favor do impeachment. E se for percorrer outros partidos, hoje você já tem um número considerável. Não que você já tenha os 2/3 necessários para abrir um processo de impeachment, que seria necessário, portanto, 342 votos. Esse número ainda não alcançou, porque, como é sabido, é importante destacar, e isso está na nossa Constituição, cabe à Câmara somente saber se admite ou não a abertura do processo. O processo se desenvolve no Senado, que se transforma num tribunal presidido pelo presidente da Suprema Corte, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que no momento é o Ricardo Lewandowski. É isso que dispõe a Constituição. Quer dizer, esse número mágico de 342 votos favoráveis, que são, portanto, 2/3, ainda não foi obtido. Mas é claro que hoje o impeachment, cada vez mais, ele vai chegando próximo a esse limite de 342 e, fundamentalmente, por causa do desgoverno econômico. A situação econômica é cada vez mais grave e isso vai aprofundando além da crise ética moral do que nós sabemos de Curitiba. Em relação ainda a Brasília, foi criada uma frente parlamentar no Congresso Nacional a favor do impeachment, uma frente, portanto, pluripartidária. Isso fortalece ainda mais a questão do impeachment. E as notícias que vêm de Curitiba acabam também jogando mais lenha na fogueira. Vide, ao que nós sabemos agora, já que ele aceitou delação premiada, já fez um depoimento sobre isso, o empreiteiro Ricardo Pessoa, presidente da UTC Construção, uma das grandes empresas de engenharia do Brasil, que disse: não, eu entreguei a João Vacari Neto para a campanha presidencial de Dilma Rousseff 10 milhões de reais. Foi propina, ele disse. E disse ao juiz Sérgio Moro: foi dado como doação ao partido, mas é propina. Uma vez 5 milhões e 2 vezes 2,5 milhões, no total de 10 milhões. Isso coloca uma coisa clara. Quer dizer, quando é que nós vamos, apreciar uma outra questão, além do impedimento da presidente, já que ela foi eleita com dinheiro roubado, dinheiro sujo do Petrolão? Envolve o partido. E aí tem a questão da lei dos partidos políticos. Um partido não pode receber dinheiro dessa forma. Ou seja, entra na discussão, que eu sei que é grave, que eu sei que é séria, do registro do Partido dos Trabalhadores. Como é que é possível ter um partido que continua existindo, cometendo sucessivos crimes? Vire o Mensalão, sem falar que o Petrolão é N vezes superior ao Mensalão. Em suma, nessa situação conturbada, o impeachment reforça ainda mais com as denúncias que vêm de Curitiba. Por outro lado, o ministro da Fazenda está não sai. Nós chamamos aqui nesse mesmo espaço ele de Joaquim Levy o breve, e será o breve, Ele deve sair nos próximos dias. Dificilmente ele permanecerá como ministro da Fazenda. Veja o rolo do orçamento, com 30 bi de déficit, e agora ontem a presidente disse, não, que vai ter superávit. Mas ela manda uma peça orçamentária para o Congresso Nacional dizendo que ia ter 30 bilhões de déficit. E segundo quem já examinou, diz que seria muito superior, um número, na verdade, próximo a 50 bilhões. E ela diz ontem que vai ter superávit. Nessa situação toda, ela buscou ontem, quinta-feira, auxílio do Lula, que foi novamente a Brasília aconselhar a presidente. Na verdade, o criador foi dizer o que a criatura deve fazer. Sempre nós dissemos, é importante reforçar, não há na história brasileira nenhum ex-presidente que influenciou tanto o mandato do sucessor como o caso de Lula em relação a Dilma. Em resumo, dificilmente a Dilma Rousseff termina o ano como presidente da República. Michel Temer, seu vice, disse, também ontem, se ela continuar com esse índice de popularidade, ela não termina o governo. Ele falou óbvio, algo que nós já dissemos nesse espaço diversas vezes. A questão que se coloca é o seguinte: Dilma precisa sair rápido. Quanto mais rápido, melhor para o Brasil.